Olha, eu vou contar. Eu tô cada vez mais paranoico com tudo. Eu acho que tudo tudo é uma grande conspiração. E eu não engulo mais eu não engulo jornalismo mais, por exemplo, cara. Eu nunca gostei de jornalismo, apesar de eu ter feito. Eu nunca gostei de jornalista e de jornalismo, entendeu? Eu fiz porque tem algumas coisas que me atraem, mas eu tô dizendo como o jornalismo é estruturado, televisão, essas coisas assim, eu não gosto. E eu acho que tem algo muito sinistro por trás, porque os caras se alimentam daquilo. E quando pegou fogo, morreu os caras, as crianças lá, a categoria de base do Flamengo, os caras deram uma riqueza de detalhes satânica. Uma riqueza de detalhes de quem está se divertindo com os detalhes. E fica, olha que loucura, perguntando para um cara que joga em outro estado, sei lá o que era. Eu sei que eu vi entrevistando um jogador aí de qualquer time, sei lá, falando, o que você acha aí da tragédia dos meninos lá que morreram no incêndio, não sei o que, do Flamengo. E aí sabe o que o cara falou? Eu lamento muito, é muito triste, todos eles tinham sonhos e os sonhos foi tirado deles. E é uma história muito triste, lamentável, e é um momento triste na história do esporte, sei lá o que o cara falou. E isso me incomodou muito, porque porque ninguém pensa isso de verdade. Essa é a real. Ninguém pensa isso de verdade. Ninguém é mais de verdade, cara. Todo mundo tem uma imagem institucional, e é disso que eu tento fugir sempre. Tem gente que me fala, cara, você se expõe muito no seu Instagram, você não pode fazer isso. Eu realmente tenho pessoas que já foram meu chefe, por exemplo, ou que podem ser futuros chefes meus, ou que podem ser colegas de profissão, pessoas que têm que me considerar, esse cara é profissional. E eu fujo de ter uma imagem institucional, tipo, eu sou esse cara aqui que... Sabe o cara do Instagram que tá sempre sorrindo e com amigos e com projetos de sucesso e com frases motivadoras, e o cara, entendeu? O cara nunca... Aquele cara que você nunca vai saber a opinião dele sobre nada, porque o cara não fala, e ele nem sabe a opinião dele, ele não parou para pensar qual é a opinião dele. O que ele sabe é o que eu tenho que dizer para que eu não seja escorraçado, para que eu possa ser parte do todo. Isso ele sabe, porque é o que ele foi ensinado desde pequeno a fazer. Isso me incomoda. Eu fiquei pensando assim, se eu fosse esse jogador que deu essa resposta, eu ia falar... deve ter doído muito, né? O cara... O que você acha das crianças do Flamengo que morreram queimadas? Cara, deve ter doído pra burro. Deve ter sido um desespero, né? Os caras tentando sair, eu não ia falar, porque eu sou covarde. Eu falo as coisas no meu Instagram, porque eu tenho meia dúzia de seguidores e ninguém vai ficar sabendo, mas talvez se fosse numa entrevista pra Globo eu não falaria. Ou talvez eu falaria, se eu tivesse na vibe que eu tô agora, eu falaria. Mas provavelmente eu não ia estar, porque essa vibe é muito rara de acontecer. Provavelmente eu ia dar essa resposta mesmo. Eu ia coçar minha cabeça e falar assim, o que é mesmo? O que é mesmo que é o certo falar nessa hora aqui? É muito triste, lamentável. Tá. É muito triste, lamentável. Eles tinham sonhos, perderam sonhos. Morreu queimado, é muito triste. Eu ia falar isso. Mas o que eu queria falar deve ter doído muito, hein? Deve ter ardido, porque queimadura... Olha, eu fui tirar uma pizza do forno aqui um dia, e aí eu pego umas luvas pra pegar, né? Porque fica muito quente. E aí a luva não tava achando, eu peguei um pano mesmo, de prato, e enrolei assim, na travessa da pizza, e peguei, só que uma partezinha do meu dedão não tava defendida pelo pano de prato, e encostou direto no tabuleiro de pedra, que era da pizza que tava no forno. Doeu muito, foi só uma pontinha do dedão e doeu muito. Imagina o cara na Globo falando isso. Foi só uma pontinha do dedão e doeu muito. Ficou dias doendo. Imagina esses meninos aí, queimou tudo do corpo, queimou o corpo inteiro. E o cara não conseguiu sair, ficou lá respirando a fumaça. Deve ter sido muito triste. Se fosse um familiar meu, eu ia estar muito triste. Deve ter sido muito ruim. E sair andando. Porque isso é o que todo mundo pensa no fundo. É claro que foi triste, cara.
É claro que foi triste. Mas o cara fazer uma pergunta pessoal, como isso me impactou, não impactou de maneira nenhuma. Eu vi a notícia e falei, meu Deus, deve ter sido foda, hein? Que coisa. E depois de 5 minutos eu tava comendo uma colher de doce de leite. Entendeu? Ninguém tem coragem de falar isso. Cara, tá longe de mim, eu não conheço ninguém. Todo dia morre gente. Todo dia morre gente. E os caras têm que ficar dando essas respostas e falando as mesmas coisas. O estado de saúde de um dos garotos passou de grave para moderadamente grave. Eu não sei se existe isso, mas ficam dando atualizações de coisas, em detalhes mínimos, que só... É desconfortável ficar vendo essa merda, eu não quero ficar vendo. Aí todo mundo fala a mesma coisa, eles tinham sonhos. É isso que eu digo, cara. As pessoas estão ficando iguais a cada ano que passa. E isso é assustador e ninguém percebe essas coisas. Por que eu tenho tanta vontade de fazer bullying e de maltratar pessoas de esquerda? Por quê? Porque as várias oportunidades que eu tive na vida de conviver com essas pessoas, de estar perto dessas pessoas, e olha que eu cursei jornalismo, então eu tive muito perto desse meio aí, convivi muito com essas pessoas, é que essas pessoas, isso é o fenômeno geral, tá? Mas parece que tá chegando primeiro e com mais força nesses caras esquerdistas. Os caras estão ficando tudo igual. Eu conheço no mínimo, e vou falar sem exagero, cara, no mínimo umas 7 ou 8 mulheres que são feministas e são esquerdistas e tudo mais, aquela coisa toda. Todas são maconheiras, todas são bissexuais e todas se vestem parecido, todas gostam das mesmas coisas de cultura, de música, os mesmos livros. Que livros? As pessoas nem leem livros, mas dizem que gostam dos mesmos livros. E o mais impressionante é que essas pessoas, elas falam igual. Parece que é a mesma pessoa falando as mesmas gírias. Mulher falando gíria, mulher falando mano. Dá vontade de perguntar, peraí, você é de fora? Você nasceu aqui? Eu nasci aqui. É porque muito me intriga você nascer no interior de Minas, onde absolutamente ninguém fala mano, e você fala isso como se fosse algo natural pra você. Não se sente incomodada? E cara, não tem como não ter nada por trás. Esse é um fenômeno muito específico para ser espontâneo. Acho que tem alguma coisa por trás que está deixando as pessoas cada vez mais iguais, mais parecidas. Fisicamente, presta muita atenção na próxima palavra, geneticamente, biologicamente e psicologicamente. A personalidade das pessoas está cada vez mais parecida. Tipo, é por isso que eu gosto do ambiente do bar, daquele bar velho. Sabe, um bar que o cara abriu nos anos 70 e não reformou ainda até hoje, e tá lá do jeito que tá. O cara só mete uma usada de tinta às vezes, pra quando descasca tudo o cara pinta mais ou menos e deixa. Só isso. É por isso que eu gosto desse ambiente, porque é um dos únicos ambientes no mundo onde a espontaneidade de uma conversa ainda não se perdeu, ainda não foi extinta. Você ainda pode sentar num bar, esse bar fudido, não tô dizendo barzinho de happy hour de jovem que tem chopp e sei lá o que tem mais. Tô dizendo boteco fudido, bar de merda, que tem aquele balcão, tem uma garrafa, um barril de cachaça, tem garrafas de bebida ruim, tipo Campari, Malibu e etc. E maços de cigarro paraguaio, Gift, Blitz e Madison, cigarro de palha e cerveja. E tem um negocinho assim de comida que tem linguiça, salsichão, batata assada, costela e pedaços de frango frito. É o cardápio, é isso. E aquele molho de pimenta
industrializada, que vem num potinho alto, assim, fino, de plástico, que aquilo encosta no seu estômago e te dá um câncer na hora de estômago. Esse ambiente eu gosto, porque você senta e você começa a conversar com algum gordo de 68 anos, com a cabeça toda branca e sem dente, e você ainda vai ter a sensação que você está conversando com uma pessoa real, uma pessoa de verdade, que não é um robô. É por isso que tá surgindo esses memes de NPC aí, que ficam falando que o cara é NPC, porque as pessoas estão cada vez mais parecidas com NPC, cara. Você pergunta uma coisa, você sabe qual... Eu vejo um cara na rua, 90% das pessoas, 95% das pessoas que eu vejo na rua, eu sei a opinião dela sobre tudo, sem eu precisar perguntar pra ela. Tanto pra direita quanto pra esquerda. Eu olho pro cara, eu sei. E não é porque eu sou foda, é porque tá na cara. Porque o cara é um NPC, ele é um personagemzinho. Ele não é uma pessoa, ele é uma simulação de uma pessoa. Ele tá fazendo um papel que deram pra ele fazer. E o cara nem sabe disso, é o mais triste. O cara acha que tá sendo super espontâneo, super original. Tudo chato, cara, tudo muito chato.